Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, o nosso Deus é bom. Lucas 22, nós vamos ler até o versículo de número 12. Eu vou ler porque a gente varia um pouco as versões, né? Então eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João. Mandou quem? Dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E eles perguntaram. E ele lhe disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrarás um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que irei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhe mostrará um grande cenáculo mobiliado. E fazei preparativos. Poderia se sentar, meus irmãos. Pastor Eliseu me deu a oportunidade de apresentar a igreja hoje. A gente já teve alguns eventos de lançamento, alguns irmãos têm nos ajudado em outras igrejas, e hoje, Santa Ceia, quero agradecer ao meu pastor, porque de fato essa igreja me honra muito, e a vida do pastor Eliseu também tem sido de honra estimada em minha vida. Esse livro é uma mensagem que surgiu aqui na igreja, A Hora da Chave Virar, e esse livro, os irmãos olham, né, é um livro pequeno. Quem tem hábito de leitura, em 40 minutos a 1 hora termina o livro, acaba de ler rápido. Só que esse livro contém um conteúdo de mensagem que é de mudança de expectativa em relação à vida ministerial, à vida espiritual. É um livro de desenvolvimento pessoal através da experiência cristã. Esse livro, ele vai ter como merchan, como marketing, não como merchan, como marketing, uma vida abundante. E aí, quando você começa a ler, você percebe que alguns critérios precisam ser alcançados: disciplina, obediência, para que a gente alcance a vida abundante que Jesus prometeu em João 10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então hoje, só hoje, na Santa Ceia, eu vou fazer uma promoção. A gente vai estar vendendo esse livro custa R$30, e a gente vai tirar o que a gente ganha do livro, e a gente vai estar vendendo esse livro a R$25 hoje, para você comprar hoje. E eu já comprei no lançamento e paguei 30, pastor. Poxa, eu vou ficar no prejuízo. Se você já comprou o meu livro e pagou 30 no lançamento, você vai comprar o segundo ali, para dar de presente para quem você quiser. É um livro de inicialização cristã. Então é ideal para você dar para um discípulo, uma pessoa que está começando no Evangelho. Você vai pagar R$20 somente. Se você já comprou, você vai pagar R$20. Então o teu nome está ali na lista que você comprou, você vai pagar R$20 no segundo. Então, se você quiser, não tem problema nisso, pegar na mão de alguém que já comprou, pegar carona e comprar através de alguém que já comprou para pagar os R$20, você também pode fazer isso, tá bom? Então, hoje é 25, para quem já comprou o primeiro, R$20, tá bom? Então, vou estar ali do lado. Se você quiser, eu posso assinar o teu livro, deixar uma dedicatória. Eu tenho certeza
que esse livro vai te sinalizar um destino e mudar a história da sua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje, irmãos, normalmente o culto de Santa Ceia é um culto da igreja. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui não são cristão? Não é cristão? Está vindo aqui visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira vez? Ó. Não tem ninguém. É um culto de aconselhamento. Esse livro é um livro evangelístico. Para uma pessoa que não é cristã, uma pessoa lá no teu trabalho que, de repente, está meio... cai lá. Eu tive uma experiência com um amigo do CrossFit, que ele teve uma vida, né, muito regada, muito bagunçada, e aí a gente ia ter a festa junina lá do CrossFit. Festa, normal, comemoração. E aí ele, na sexta-feira, chegou para mim: cara, eu não vou poder ir na festa não. Por quê? Porque eu li o teu livro. Então ele sabe quem ele é, ele tem consciência do que ele ia fazer de errado na festa. Ele disse: ó, não vou, porque eu quero virar a chave, eu vou me preservar durante esses dias, para poder não cometendo os erros que normalmente eu cometo. Falei: amém. E a irmã Vanusa já me procurou, dizendo: a irmã Vanusa está aí? Está aí? A irmã Vanusa? Não, né? Está na porta? A irmã Vanusa já me procurou, dizendo que tem um testemunho para me dar do livro. Ainda a gente não conseguiu conversar, mas já tem um testemunho para dar do livro, e tantos outros que têm chegado ao nosso conhecimento. O Genesi, né? Genesi, antes de eu lançar o livro, ele já falou que essa mensagem mudou a história da vida dele. É mentira minha? Verdade. Então, Deus tem feito obras grandiosas através desse livro. Eu espero que a sua vida também seja muito abençoada e impactada. Eu queria dar para todos os irmãos, só que eu preciso cobrir os custos ainda, então por isso que a gente está comercializando, mas tenho certeza que vai chegar o tempo que a gente vai conseguir, né, lançar um livro aí de projeto social e distribuir de forma gratuita para os irmãos. Amém? Vamos lá, para o texto. Eu tomei conhecimento, eu gosto muito de ver alguns lugares marcantes, algumas questões históricas, contemporâneas desse tempo, que nos atrai a entender alguns aspectos bíblicos que se revela para nós. Existe um lugar, The Guardian, na Espanha. É um canal, um lugar onde passa navios. Esse lugar ele possui diversos faróis para guiar o caminho. E só que um repórter nesses últimos dias disse que ali existe uma grande gama de navios que afundam, mesmo tendo diversos faróis. Alguns navios naufragam naquele lugar. E a pergunta que eu fiz a Deus para lançar essa mensagem, para chegar até essa mensagem, é o que de fato nos faz navegar sem se tocar com rochedos, navegar e passar por uma tempestade sem ter problemas, perdas. A gente chegar a um nível de navegar no meio do mundo, caminhar pelo mundo. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno, e a gente conseguir manter o nosso foco, a nossa visão. E aí eu decidi dar um tema a essa mensagem. O tema é: siga a visão. Você pode repetir comigo? Siga a visão. E o texto começa com uma expressão bíblica muito interessante. O texto vai dizer: chegou, porém, o dia dos pães asmos. Esse texto, ele é citado em outros evangelhos. É citado em Mateus, capítulo 26, versículo 17. Ali Mateus começa o texto dizendo assim: e nos dias dos pães asmos. Você sabe que o livro de Lucas é um livro que foi escrito de forma posterior. Ele foi escrito como um tratado para ser enviado a uma pessoa, para ser entregue. E é interessante que Mateus provavelmente viveu esses momentos com Jesus. Lucas, ele escreve depois que o negócio está concluído, depois que as coisas estão andando. E essa expressão, chegou, porém, é uma expressão de alívio. É uma expressão que as coisas estão chegando no lugar. Quando você diz,
está contando uma história e você conta a parte turbulenta da história, aí você chega e diz: chegou porém um dia que o céu nasceu bonito, nasceu belo. É justamente essa expressão, é esse caminho que Lucas quer tomar. Só que através dessa expressão, nós entendemos através da palavra de Deus, que o sacrifício de Jesus ainda estava por vir. Então, as coisas não estão concluídas. Na verdade, o texto está revelando que aqui começa uma conclusão. Nesse dia, o dia em que Jesus decide fazer com os discípulos o que o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É o título, o tema dessa reunião. As nossas reuniões, o conceito de igreja, os pensamentos de igreja, os nossos domingos à noite, as nossas reuniões aqui tem como base essa reunião. Essa reunião é a reunião que dá um start à reunião da igreja. A igreja primitiva só se reunia em dia de Santa Ceia. A reunião da igreja primitiva era repartir o pão, ouvir a mensagem, diferente do costume judeu da época. Os judeus se reuniam todos os sábados e assim mantém essa reunião. Mas a reunião da igreja primitiva, para lembrar de Cristo, para o cristianismo, é reunião de Santa Ceia. Então, você já pode começar a aliviar o seu interior, aliviar a sua mente, o seu coração, já pode expressar o que está na primeira frase desse versículo: porém, chegou o dia da Santa Ceia. Você vai fazer uma introspectiva desse mês, ou de repente desse semestre, porque nós estamos iniciando um outro semestre a partir de hoje, ou a partir de ontem. Nós vamos perceber, ou a partir de sexta-feira, de ontem, nós vamos perceber que algumas coisas nos tira o respiro, nos deixa um pouco tumultuado, um pouco triste, um pouco chateado, um pouco perturbado. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã, aleluia, para pregar uma palavra para o seu coração. E essa palavra começa: chegou porém, chegou porém, chegou porém, chegou porém o dia da Santa Ceia, chegou porém o dia do alívio, o dia de tirar o peso da consciência, o dia de se mexer, o dia de dizer: Senhor, muito obrigado pela visão que o Senhor deu à Assembleia de Deus Ministério Boas Novas. Muito obrigado, Jesus, porque nós podemos sentar à mesa hoje. Muito obrigado. Chegou porém, chegou porém, chegou porém, chegou porém, chegou porém, e é numa reunião como essa, quando o sangue, o vinho que simboliza o sangue de Jesus, entra dentro do teu organismo como o poder do sangue de Jesus, e leva embora toda a depressão, e leva embora toda a angústia, e leva embora toda tribulação, e leva embora toda doença. Irmão, eu estou cheio do Espírito Santo aqui, eu vou profetizar. Se você puder, levanta a sua mão em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Chegou porém o dia da cruz, 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 chegou porém o dia da cruz. Xeragai do becantara baragasure, habalaga shabala, halabaraga sabacantarai. É hoje que esse caroço vai embora. É hoje que esse pulmão volta a funcionar direito. É hoje que essa pigmentação sanguínea é regularizada. É hoje que essa pressão é regularizada. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje que ele pode curar o câncer. É hoje que ele pode fazer cego ver. É hoje que ele pode fazer paralítico andar. Chegou porém, chegou porém, chegou porém, chegou porém, chegou porém. Essa igreja é uma igreja profética, e Deus irá realizar as obras que veio fazer. Aleluia. Chegou porém, chegou porém.
Chegou porém. Ei, muita gente morreu, mas você chegou porém. Muita gente foi, mas você chegou porém. Rabalagasaba cantarai. Muita gente dentro de casa, cansado pelas síndromes desse tempo, mas você chegou porém. Muita gente caiu na cilada do maligno, no laço do passarinheiro, mas você chegou porém. Muita gente, irmãos, não é pouca não, se desviou por causa de sexualidade, adultério, pornografia, mas você chegou porém. Ai, Jesus. É interessante entender que em outros evangelhos, esse dia é marcado pela revelação de Judas. E o texto vai dizer assim: Satanás já havia colocado no coração de Judas o desejo de trair o mestre. Nesse próprio texto, Pedro levanta, bate no peito e diz: eu, por você, vou até a morte. Jesus dá um sorriso e vai dizer: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse chegou, porém, não marca a história apenas para os que venceram. No meio do caminho, existe a história marcada por aqueles que tiveram dificuldade, aqueles que decidiram trair e aqueles que não decidiram trair, mas por intérpretes da vida acabam traindo, assim como Pedro. Mas eu tenho uma notícia: nessa reunião, Jesus tira a capa, coloca sobre a sua cintura, pega uma vasilha e cântaro de água e lava igualmente os pés de todos. Jesus lavou o pé de Judas, Jesus lavou o pé de Pedro. Jesus não olhou para o que eles iam fazer lá na frente, mas a graça salvadora da lavagem de pés alcança igualmente a todos. Quando eu comecei a falar chegou porém, de repente subiu um frio na sua barriga, e você percebeu: eu estou aqui nessa reunião hoje, mas o meu porém é diferente do que o pregador está falando. Eu não sei como foi o seu porém, mas desse altar está fluindo rios de água viva para lavar todo o pecado, para lavar toda a enfermidade, para virar a página na sua vida, para a chave virar na sua vida. Ah, meu Deus do céu, Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer o seguinte: Ele não veio lavar os pés só dos pastores e muito menos só dos presbíteros. Jesus está na casa e Ele já está passeando com o cântaro, está lavando o pé do maior, do menor, do doente, do curado, do enfermo e do que está bom, do que está sã, do louco ou do sábio. Está lavando o pé do mestre e daquele que não sabe nem ler a Bíblia ainda. Jesus está lavando o pé, Jesus está lavando o pé, Jesus está lavando o pé. Meu Deus. Versículo 8, olha o que o texto vai dizer: e mandou Pedro e João. E mandou quem? Quem? 2 pessoas totalmente diferentes, personalidade totalmente diferente, tratar totalmente diferente, proceder totalmente diferente. Se tivesse que ter um conflito, e teve,
versículo 24, eles ficam preocupados em saber quem é o maior da casa. Jesus chega, bota um ponto final na história e diz assim: aqui no reino de Deus é diferente, o maior serve o menor, e o menor é servido pelo maior. Se tivesse que ter uma confusão, a confusão estava armada entre João e Pedro e João. Mas eu quero te revelar algo da parte de Deus. Eu vou falar e você repita, por favor. É a unidade que provoca a revelação. Você pode repetir? É a unidade que provoca a revelação. Versículo de número 9. E eles perguntaram. Muitas das vezes, quando Jesus está falando com os discípulos, Pedro toma a frente, porque é natural, é da personalidade dele. As perguntas, normalmente para o mestre, são feitas somente por Pedro, mas o versículo 9 revela que quem perguntou foram eles. Irmão, eu sei que você é diferente de mim, eu sei que de repente você não usaria uma gravata borboleta como eu estou usando hoje. De repente o design gráfico da sua vida é um pouco diferente do meu, a forma que você lida com as coisas, a tua experiência cristã é diferente da minha, mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: é a unidade que provoca a revelação, é a unidade que traz a revelação, é a unidade que faz as coisas acontecerem. Irmão, se tem um dia que você não está muito bem, não está em unidade com a igreja, fica em casa, assiste o culto online, mas não vem para cá para trazer dificuldade, perseguição, angústia. Não deixa o diabo te usar não, Pedro, em nome de Jesus, não deixa o diabo te usar não. E eles perguntaram: aonde tu quer, Senhor, que preparamos a mesa? Ei, é a unidade que traz a revelação. O texto vai dizer que Jesus chama Tiago, chama Pedro e João e diz: ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Gente, Jesus disse o que fazer. Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Jesus disse o que fazer. Você pode repetir? Jesus disse o que fazer. Só que ele não disse como, ele só disse como depois que eles perguntaram. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus já te mostrou o que fazer, mas não pare de orar enquanto ele não te revelar como fazer. Eu vou repetir: Jesus já disse para você o que fazer, mas não pare de orar enquanto ele não te disser como fazer. Eu estou sentindo uma graça da parte de Deus nesse lugar, e Deus manda eu dizer para a igreja que a unção que estava sobre a vida de Bezaleel, você não sabe quem é, mas eu vou te dizer quem é. Foi o homem separado por Deus para preparar as peças do tabernáculo lá no templo de Moisés. A unção que estava sobre a vida dele era tão grande que quando Deus entrega a planta do tabernáculo para Moisés, Deus diz assim, ó: fique tranquilo, já preparei um homem para que faça as coisas da forma que eu quero. Oh Jesus, essa palavra é para a liderança dessa casa. Deus manda dizer assim, que o Espírito
de discernimento espiritual está sobre a liderança dessa casa. Deus manda, pega papel, pega caneta, pega lápis, porque Deus começa a revelar a liderança dessa casa, como é para fazer. Deus manda te dizer, pastor Eliseu, que Ele vai colocar as peças todas no lugar. Não fique preocupado, não fique com seu coração turbado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te dar discernimento. Deus vai te dar agora, nesse momento, um poder de negociação. Não se espante com os números do contrato, porque Deus está colocando sobre essa igreja graça sobre graça, e nós iremos alcançar a terra prometida. Escute, terça-feira aqui, libertos pela palavra. Irmãos, pastor Eliseu pregou no primeiro dia e falou sobre o start da campanha, falou sobre o pensamento da campanha. E eu não quero ser soberbo nesse momento e dizer que eu não preciso de nada na minha vida material. Eu preciso de muita coisa sim, mas o meu coração para esses dias de campanha, são 12 dias de campanha que nós estamos aqui rumo à terra prometida. Sabe o que eu tenho pedido a Deus? E nós precisamos alinhar os nossos pensamentos nisso. Você pode pedir para a tua vida material, você pode pedir no individual, mas existe algo coletivo que está sendo orado aqui. Nós estamos juntos, buscando a unidade, buscando a sinergia, para que nós possamos impactar Comendador Soares. A chave de Comendador Soares de Nova Iguaçu foi entregue a essa igreja. Irmãos, serão dias de colheita. Ai meu Deus do céu, serão dias de colheita. Pode preparar mais dias de batismo. Sabe por quê? Porque Deus começa a trazer para esse lugar pessoas que precisam ser salvas, e nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, estarmos prontos, preparados para discipular, para tratar, para cuidar, porque o Senhor vai nos dar a terra prometida. Versículo de número 9. E eles perguntaram, gente, a média de idade dos discípulos era mais ou menos 24, 25 anos. Pedro um pouco mais velho. E eles sabiam escolher um lugar para preparar a Páscoa. Eles viviam nesse conceito por muito tempo. Essa pergunta, para um judeu, é uma pergunta um tanto desnecessária. Jerusalém nesse momento está tumultuada, movimentada, todo mundo procurando um lugar para comer a Páscoa. Só que eles perguntam a Jesus: onde o Senhor quer que preparamos a Páscoa? O seu desempenho não é suficiente sem a orientação divina. Eu vou repetir. O seu desempenho não é suficiente sem a orientação divina. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles tiveram a oportunidade de fazer tudo debaixo da visão de Jesus. Braz, eles estão diante de Jesus. Era a última Páscoa que Jesus ia estar com eles. Tinha necessidade deles fazerem as coisas do jeito que eles estavam acostumados? Era só perguntar ao mestre a forma correta de fazer. Irmãos, não perca em nome de Jesus essa oportunidade. Deus está ampliando a visão dessa igreja. Eu falo e fico todo arrepiado porque eu estou vivendo isso. Deus está ampliando
ampliando a visão dessa igreja. Jesus está na casa e Ele está revelando qual é a sua vontade. Pelo amor de Deus, ministro de louvor, não precisa ministrar só na técnica. Pelo amor de Deus, pregador, não precisa pregar só o hebraico, o aramaico ou a revelação bíblica que o Senhor te dá na hora. Pelo amor de Deus, entra nesse lugar e peça a Deus para te revelar qual é a vontade dEle. Não se preocupe com desempenho, não se preocupe com a roupa, não se preocupe com os teus pensamentos, não se preocupa se está sendo gravado ou não. O importante aqui é fazer debaixo da orientação de Jesus. Oh, eu lembro de Moisés, quando ele vai dizer assim: vai Moisés, vai, leva o meu povo. E Jesus, Deus está falando para ele, e ele vai dizer assim: não, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Terra prometida só é prometida quando Jesus está na terra prometida. Eu lembro de Ló e Abraão, Abraão e Ló. Ló escolhe pela visão, Abraão escolhe pelo que sobrou, pela humildade. Só que a promessa não estava na vida de Ló, a promessa estava na vida de Abraão. Os campos verdes foram destruídos, mas o deserto se tornou manancial. 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 Não caminhe sem uma visão. Não faça sem uma visão. Não faça só porque é o título. Eu gosto disso. E às vezes, quando eu estava liderando a multimídia, alguns irmãos me mandavam mensagem dizendo assim, ó: tenho que ir na igreja hoje? Eu respondia: não, ninguém tem que ir. Faça por amor. Se não for fazer por amor, não faça. Tenho que estar. Não, deixa, eu arrumo outra pessoa para a escala. Só que tinha uns que mandavam mensagem assim: fala, chefe. Cadê o Ismael? Cadê? Fala, chefe, precisa de mim hoje? Fala, chefe, aonde eu vou ficar hoje? Meu Deus, isso, meu coração se enchia de alegria. Sabe por quê? Não é porque ele me chamava de chefe, não, porque isso aí é coisa passageira, mas é porque ele fazia com amor, ele louvava com amor. E foram 2 anos, irmãos, de pandemia, apenas 3 pessoas, claro que 1 ano assim, quando ficou mais apertado, fazendo a transmissão ao vivo da igreja. Sabe por quê? Porque a gente vinha aqui e fazia com amor, com dedicação. Ei, você precisa entender que a orientação vem do céu. É do céu. Eita Jesus, eu vou ter que correr. Está acabando a mensagem, tá? Receba do Espírito de Deus. Receba do Espírito de Deus. O Espírito de excelência está descendo sobre essa casa. Ei, tem pessoas que vão ser impactadas pelo abraço que vão receber das diaconisas da porta. A conversão não vai vir pela palavra, não. A conversão vai vir pelo bom dia, boa tarde, boa noite, que pessoas receberão lá no estacionamento. Essa igreja vai ser conhecida como a igreja da referência, da excelência do Espírito Santo de Deus. Deus está virando a chave, Deus está virando a chave, Deus está virando a chave, Deus está virando a chave. Escuta, eu nem cheguei no homem que canta, e eu tenho mais 5 minutos. Versículo de número 10. Vou correr um pouco, vou terminar a mensagem. O texto vai dizer: e ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade,
encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. Irmãos, você é acostumado com a Bíblia, e o que eu vou te dizer aqui não é novidade. Homem, nessa cultura, não carrega cântaro. Cântaro é um elemento que acompanha as mulheres. Apesar de ser um serviço braçal, o texto revela uma anormalidade. Aqui, o homem está em plena festa dos pães asmos, carregando cântaro. Isso revela que esse homem, um guia para alguns, símbolo do Espírito Santo, carrega água. Água, símbolo da vida. Jesus vai dizer para a mulher samaritana: quando você beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu te der, do teu ventre fluirão rios de água viva. Um homem carregando cântaro, a cidade agitada com a festa dos pães asmos. Isso aqui revela atmosfera intelectual. Esse homem podia pensar: não posso ser visto por aí com um cântaro na mão. Deixa a cidade ficar tranquila, que eu vou com um cântaro e pego um pouco de água. A cidade, contextualizando, trazendo para os dias atuais, está agitada com muitas coisas, principalmente as questões políticas que se levantam. Se você não sabe, eu vou te dizer: a festa da Páscoa no tempo de Jesus era a festa mais usada para questões políticas que existem. Hoje, a cidade está agitada com essas questões, mas aqui dentro, a frequência, aqui dentro, a atmosfera é diferente. Aqui dentro é possível respirar. Aqui dentro é possível homem carregar cântaro. Homem carregando cântaro nesse texto é simplesmente uma cadência diferente da cidade. Os homens dessa época estavam negociando cordeiros para poder comer na festa da Páscoa. Esse não, só está preocupado que na sua casa está faltando água. Não sei se você sabe, mas o símbolo da palavra de Deus também é a água. Eu não sei qual é a sua preocupação, como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei se você está preocupado com o cordeiro que você vai comer na hora do almoço. Isso acontece. A gente que é pai de família, irmão, fica preocupado quando falta o dinheiro da picanha. Eu sei, só que em nome de Jesus, hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele está te revelando uma nova frequência. A tua preocupação não vai ser com o cordeiro da hora do almoço. Deus para si providenciará o cordeiro. A sua preocupação vai ser se na sua vida está jorrando água, está jorrando água, está jorrando água, está jorrando água. Mas pregador, eu estou doente. Não se preocupa, carregue o cântaro de água. Mas pregador, lá em casa não tem dinheiro nem para o papel higiênico. Não se preocupe, carregue o cântaro de água. Mas pregador, eu não consigo. O meu marido falou que ia se converter esse ano e já chegou nos 6 meses e ele continua fazendo as mesmas coisas. Não se preocupe, carregue o cântaro de água. Eu quero ver quantos aqui nessa manhã estão dispostos a carregar o cântaro de água. O cântaro
cântaro de água, o cântaro de água, o cântaro de água. Eu já vejo no ministério pessoas carregando cântaro de água. Desse lado aqui, eu vejo irmãos carregando cântaro. Eu vou terminar. Vocês me dão espaço para mais uma revelação e eu termino? Amém? Amém? Meu Deus, quase que eu fiquei na prova. Jesus. Escute. João, capítulo 24, versículo 49. Jesus vai dizer assim, ó, para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Aonde eles comeram a última ceia? Aonde foi? Num cenáculo mobiliado. Num cenáculo mobiliado. Gente, isso aqui não é revelação não conta, tá? A última vai ser revelação. Mas isso aqui é só para você botar uma pulguinha na tua orelha, atrás da tua orelha, e estudar em casa. O texto vai dizer, ó, versículo 11: direi ao pai de família da casa, o mestre te diz: onde estão os aposentos que irei comer a Páscoa com os meus discípulos? Gente, vocês sabem quanto tempo em média levava-se para montar um cenáculo mobiliado naquela época? Uma família média em Israel? Pelo menos 20 anos. Gente, Jesus viveu 33 e teve um ministério de 3 anos e 6 meses. Esse camarada aqui já tinha um cenáculo mobiliado na sua casa para receber Jesus e seus discípulos. É forte. Que casarão, hein? Meu Deus, como está a sua casa hoje? Já está mobiliado o cenáculo lá para Jesus entrar? Hein? Agaçaba cantarai. Vamos lá. Aí eles vão para um cenáculo. Cadê o Ministério de Louvor? Vai ter? Vai ter? Ministério de Louvor? Vai? Então vem o Ministério de Louvor. Eles estão no cenáculo mobiliado. Jesus chega para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E se cumpre 50 dias depois da Páscoa, a festa do Pentecoste, que é Atos capítulo 2. E o texto vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali também é um cenáculo. Os estudiosos vão dizer que esse cenáculo aqui, aonde Jesus come a última Páscoa, é o mesmo cenáculo que eles estão reunidos esperando a descida do Pentecoste. Só que existe um cenário ali, existe uma lacuna, 50 dias entre a Páscoa e o Pentecoste. Gente, um tumulto se estabelece na cidade, porque Jesus morre, ressuscita, sobe e os discípulos estão sumidos. Não se fala de cristianismo durante 50 dias. E estão procurando os discípulos. Os principais das sinagogas, os procuradores romanos, estão procurando os discípulos. E os discípulos estão lá no cenáculo, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, de joelhos dobrados, clamando, pedindo. E o texto vai dizer que de repente sobreveio um som como um vento impetuoso. O que é isso, irmão? Eu vou ilustrar para você entender o que aconteceu naquele dia. Os discípulos estão orando, estão clamando a Deus, estão pedindo, estão de joelhos dobrados, estão clamando. Pode colocar a imagem, estão clamando, estão pedindo a Deus, estão pedindo, estão clamando. 50 dias, e o fogo não desce.
50 dias e o fogo não vem. 50 dias e o fogo não vem. De repente, um som como um estopim, um disparar de uma corrida desce sobre aquele lugar e os discípulos se levantam e começam a correr e só vão parar na chegada, 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 na chegada. Eu quero cantarai, não queberá sube cantarai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. É o estopim do céu. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ei, aleluia. A partir de hoje você só para na chegada. Até hoje era treinamento. Agora, depois desse estopim do céu, o tiro da corrida que veio sobre os que estavam em Atos capítulo 2, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo enche a sua vida. O Espírito Santo enche a sua vida, e o Espírito Santo enche a sua vida. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Chega, chega, chega de parar. Agora você só para na chegada.